Estamos aqui hoje para continuar a reflexão sobre a Gaudium et Spes, um dos documentos importantes aí do Concílio Vaticano II. E a temática que vamos abordar fala sobre o capítulo que fala sobre a comunidade humana, a sociedade humana. É interessante lembrar que quando a gente trabalha essa questão da sociedade humana, do diálogo da igreja com a sociedade, nós temos aí um desafio muito grande, porque a sociedade é dinâmica e essa mudança as mudanças ocorrem e o cristão tem que se reposicionar continuamente, né, frente a essas questões. Por outro lado, é necessário também colher da tradição da igreja, daquilo que já está consolidado ao longo dos séculos, para ser parâmetros de diálogo com a sociedade atual. O próprio documento Gaudium et Spes, né, praticamente há 60 anos atrás, em 67, ele já avisava, já conclamava a igreja a pensar sobre os chamados sinais dos tempos. Prestar atenção a esses sinais. O que está acontecendo, o que vem ocorrendo, para que os cristãos, para que a igreja se posicione adequadamente. Um dos elementos que o documento trouxe e traz para nós hoje é essa questão da interdependência do ser humano. Essa é uma reflexão extremamente urgente, extremamente necessária e perene, né, de que o ser humano ele não pode se situar sozinho na sociedade, ele não é independente, essa arrogância de achar que eu sozinho me garanto, é uma arrogância que não se sustenta a uma simples análise da realidade. Então, se nós estamos hoje aqui falando, nós temos uma dependência enorme de tantos equipamentos, de todo o desenvolvimento de tecnologias, né? Quantas pessoas estão por trás né, simplesmente do fato desse áudio, desse vídeo estar sendo gravado. Quanta tecnologia. Então, às vezes hoje nós temos polaridades desnecessárias. Uma das polaridades que eu sempre observo é, às vezes, a polaridade entre rural e urbano. Né? Se o campo não planta, a cidade não come. É verdade, mas se a fábrica não produzisse tratores, o campo não teria tratores. Se não produzisse insumos, não teria insumos. Então, toda vez que a gente fala de algo, é verdade, mas com humildade a gente teria que reconhecer que, né, somos interdependentes. Caberia um exercício de cada um de vocês, aonde você estiver. Se você estiver almoçando, por exemplo, se você ficar se perguntando quantas pessoas estão por trás de uma rede de relações extremamente complexas para que aquele almoço fosse disponibilizado a você. Além do quem plantou, você tem quem fabricou os talheres, os pratos, quem cozinhou, quem transportou. Quer dizer, tem uma infinidade de relações humanas. Então, essa interdependência, né, é um elemento que a igreja constantemente reflete, né, a necessidade da gente perceber que sem o outro nós não somos nada. Os sinais dos tempos alertam também para nós de que essa nossa interdependência humana, essa estar junto com os outros e ser, né, dependente dos outros, ela também é uma interdependência ambiental. Nós, às vezes, nos colocamos como humanos acima dos outros animais, acima do meio ambiente, como uma certa arrogância também, sem perceber a nossa dependência ambiental. Tá? Cada vez mais isso vai sendo chamado a atenção, cada vez mais nós temos documentos da igreja, o Papa Francisco, falando de uma ecologia integral, essa consciência da interdependência. Tá? Então, biólogos que alertam que se as abelhas desaparecessem, não teríamos polinização, se não tivéssemos polinização, não teríamos alimento. Observa como somos interdependentes também ambientalmente. Dependemos das abelhas, dependemos
de tantos. Então, essa reflexão que é extremamente, vamos dizer, humana e até sociológica, poderia dizer, na leitura cristã de mundo, ela assume uma visão extremamente importante, está no coração do cristianismo. Quando Cristo, né, o evento Cristo é apresentado a nós, e nós temos a compreensão de que somos co-humanos com Cristo. Eu não sou só co-humano com os outros humanos, ou co-criação com toda a criação, mas também somos co-humanos com Cristo. O Cristo, ao assumir a realidade humana, ao assumir a condição humana, né, ele pertence à espécie Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Então essa co-humanidade com Cristo nos coloca aí numa leitura, inclusive aí mais delicada, mais sutil e mais importante, né? Um mergulho, né, na consciência de que nós somos, né, participantes da natureza humana e o Cristo, o Filho de Deus, participa da nossa natureza. Então essa co-humanidade com Cristo, eu diria que dialogo, por exemplo, os autores bíblicos dizem que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Numa leitura atual, numa leitura de biologia, numa leitura de ciência, a gente diria que o Verbo se fez DNA humano, né? Então, essa co-humanidade, essa interdependência, esse é um elemento fundamental para que a gente possa dizer que todos os humanos são essenciais. A dignidade humana, que muitas vezes é ressaltada numa leitura do Antigo Testamento, que fala sobre, né, somos imagens e semelhança de Deus. Aqui nós temos também a luz do Novo Testamento, né, que nós somos co-humanos com Cristo. A dignidade humana assume um aspecto muito mais palpável, né, e o cristianismo é marcado por isso. Todos os humanos com a mesma dignidade, nessa interdependência entre todos, e nós também numa interdependência com Deus, com Cristo. Sem Cristo, a humanidade não teria essa visão, né, de proximidade e de participação na vida divina. Esses elementos são extremamente interessantes. E a dignidade humana, que aí assume uma característica importante, ela no Novo Testamento também assume uma característica de destino, né? Nós somos chamados a conviver na Trindade. Então esses elementos de co-humanidade, eu acho que são os elementos que vai fazer com que a gente valorize a criação, valorize a humanidade, né? E valorize todo um movimento, né, que a gente precisa, né, nos dias atuais. Então, essa é a base para a gente pensar a sociedade humana. Não pode ser uma sociedade fragmentada, não pode ser uma sociedade que não dialogue com a realidade dos tempos atuais, não pode ser também uma sociedade onde alguém se apresente como superior ao outro. As ideologias dos nossos dias, sempre nós temos muitas, cada tempo tem a sua ideologia, cada tempo tem a sua tendência filosófica, assim por diante, mas nós temos hoje, retorna aos nossos dias, né, certas ideologias de superioridade de um humano sobre o outro, né, certas ideologias de exclusão, né? E essas ideologias excludentes, elas são às vezes travestidas dos mais diferentes aspectos. Alguns podem ser por uma questão racial, uma outra questão de etnia, uma outra questão, né, moral, inclusive, né, porque, né, considera que tem dignidade quem tem uma postura moral correta. Na verdade, né, numa leitura cristã de mundo e nessa co-humanidade com Cristo, os humanos todos se encontram, os humanos todos têm dignidade. A cada pessoa merece o seu respeito. Esse é o fundamento central, o principal, para depois a gente construir uma ideia de como a sociedade humana será, né, desenvolvida, como que ela se desdobra, como que essa sociedade pode ser construída. Então, essa essencialidade do ser humano
E essa interdependência dos seres humanos e do meio ambiente, ela coloca assim o fundamento para a gente pensar na sequência, né, a sociedade humana, como a sociedade se organiza, atento a esses sinais dos tempos. Sempre num desafio, porque os sinais dos tempos, né, nem todos percebem ele do mesmo modo. E por isso é um espaço de diálogo, um espaço, né, de compreensão, de respeito mútuo e assim por diante. Só para concluir, né, o Gaudium et Spes fala nesse aspecto de que precisamos tratar os adversários com respeito. Isso é um elemento extremamente importante. No mundo político, no mundo ideológico, o respeito ao outro é um elemento essencial que faz parte da nossa tradição cristã e a gente não pode abrir mão disso. Okay? Agradeço a oportunidade e provavelmente vamos retornar com um outro vídeo sobre este assunto.